Bom, estamos começando a partir desse ponto aqui, né, sobre o governo geral. Foi a parte que a gente terminou ontem. Então, vamos dar só uma rápida revisada aqui, né? A gente começou a falar na aula de ontem sobre as capitanias hereditárias, né? Foi uma palavrinha-chave que eu pedi para vocês escreverem aí, certo? Capitania hereditária, tá? Que eram aquelas grandes faixas de terra, né? Ao todo foram 15 faixas. Nós falamos também sobre o capitão donatário, né, que era aquele que recebia essa faixa de terra para administrar, e junto ele recebia duas cartas. A carta de doação, né, que era o documento oficial, né, que dava poder a eles para administrar aquela terra. Lembrando que ele não era dono da terra, ele era só um administrador, né, ali do rei, tá? Do rei de Portugal. E a carta foral, que era onde tinha os direitos e deveres. Tá? Lembrando, pessoal, que um dos direitos que o capitão donatário tinha era, se a capitania fosse muito grande, dividir em sesmarias, tá? Que eram regiões menores dentro da capitania hereditária, certo? E nós vimos aqui, pessoal, que de todas essas capitanias aqui, as únicas que deram certo, lembrando, só duas deram certo, né? A de Pernambuco e a de São Vicente, tá? Foram as únicas duas capitanias que deram certo, beleza? Bom, então tá aqui outra imagem, deixa eu ver aqui, beleza. Então aqui tá aqui os motivos, né, que levaram as capitanias a fracassarem, né, no caso as outras 13 capitanias, né? Por que foi que elas fracassaram? Primeiro, falta de recurso, no que porque as capitanias eram muito grandes, né, alguma delas, né? Então você tinha muita dificuldade de percorrer toda ela, certo? Problema de comunicação, como eu falei para vocês, muitas delas eram isoladas umas das outras, tá? Dificuldades com a lavoura, tá? No caso da cana-de-açúcar, muitas vezes o clima não era bom, o solo não era bom, certo? E algumas revoltas de tribos indígenas, certo? E aí nós falamos nesse ponto aqui, que eu comentei com vocês sobre a história do Bispo Sardinha, tá? Gente, olha o que acontece. Eu não me recordo agora o nome dele completo, tá? Mas o Bispo Sardinha, tá? Um bispo português, obviamente, né? E esse bispo português, ele veio, ele já estava aqui, né, na colônia brasileira, né, no caso aqui. E assim, o Bispo Sardinha ele era marcado, pessoal, pela questão da moral e dos bons costumes, entendeu? Então assim, ele meio que pregava para que as pessoas parassem de beber, de fumar, né? Muitos portugueses tinham relações sexuais com as indígenas, então ele condenava isso também, dizia que não era para ter isso aí, não por causa das indígenas, tá? Mas porque, segundo essa crença católica da época, ficariam impuros, tá? Porque eram raças Ah, diferentes. tá. Eu já ia dizer que ele era gente boa, mas Não tem nada desisti. disso não, né? E foi Bom, comida aí, ó. então, basicamente, o que foi o que aconteceu? Como o Bispo Sardinha começou a incomodar muito os governantes portugueses aqui no Brasil, ele começou a rolar muita treta e tal, e ele teve a ideia, né, de voltar para Portugal, tá? Ele teve a ideia de voltar para Portugal para meio que falar diretamente com o rei de Portugal, entendeu? Conversar diretamente com ele. Se eu não me engano, pessoal, o rei dessa época era o Dom João III, tá? Se eu não me engano, mas também não importa, né? Mas, enfim, a ideia do Sardinha era voltar para Portugal para falar diretamente com o rei para ver se resolvia algumas coisas que ele achava errado aqui na colônia. Beleza, ele foi lá, juntou uma tripulação, pegou o barquinho dele, né, o navio dele, e foi voltando em direção a Portugal. Só que mal ele andou, olha a treta, pessoal. Só que mal ele andou algumas léguas, se não me engano foram 6 léguas, né? Aí dá mais ou menos uns 5, 6 quilômetros, né? De distância. Qual foi a treta? Houve uma certa tempestade, né? Assim, segundo a história, né, contada, né? Houve uma tempestade. O navio dele acabou se chocando em algumas pedras e começou a afundar. Por sorte ou azar, na verdade, né? Alguns dos tripulantes acabaram caindo aqui no litoral de Alagoas, pessoal, na região de Marechal ali, ó, né? Marechal, ali a região de Marechal, a região de Maceió, por ali, sabe? Ele parou aqui no litoral de Alagoas. E qual foi a treta, pessoal? Se liga só na parada. Eles pararam aqui e logo de cara eles encontraram quem? Já ouviram falar nos índios caetés, aqui de Alagoas? Mais ou Inclusive, menos. Eu já. pronto, gente. Inclusive, pessoal, esses índios caetés foi o que deu origem ao nome do açúcar, né? Açúcar caeté. Tá? Foi entre aspas, né? Entre aspas, assim, foi entre aspas uma homenagem feita a esses indígenas, tá? Esses indígenas, eles faziam parte da linhagem dos tupinambás, tá?
E esses índios, né, os índios caetés, eles faziam essa prática da antropofagia, né, que era a prática do canibalismo, certo? Mano do Ui, céu, velho. vai que chega deu dó. E o que foi que aconteceu? O bispo Sardinha, né, e os tripulantes que sobreviveram caíram, foram presos, né, ali, e passaram um tempo presos e estava se aproximando dos rituais mais importantes dos caetés, daqueles rituais que eles faziam, né, na época de lua cheia e tudo mais. Qual foi a treta? Os índios caetés, e todos os índios, na verdade, que praticam antropofagia, tá? Que praticam antropofagia, eles têm um costume, pessoal, de comer. Ele não é tipo feijão com arroz, ou comer a coxinha, não. Eles só comem partes específicas, tá? Como, por exemplo, eles comem as coxas, no caso, a parte das coxas e a parte dos braços, no caso dos bíceps e tríceps, tá? Por quê? Eles imaginavam que comendo os bíceps e os tríceps, no caso, o braço e a coxa, é onde tem mais músculo. Então, eles imaginavam que isso daria força para eles, tá? Eles comiam também o coração, porque eles imaginavam que ali eles conseguiriam conseguir, entre aspas, né? Entre aspas, assim, eles conseguiriam ter como é que eu posso falar, cara, assim, aumentar a sua sensibilidade emocional e tudo mais, tá? Além de ser um músculo que dá vida, né? Então eles também imaginavam que estenderia a vida deles. E eles também comiam o Professor cérebro. ia falar isso, Exatamente. Então eles também comiam o cérebro, porque eles imaginavam que comendo o cérebro eles teriam mais inteligência, eles conseguiriam mais sabedoria, certo? Então não eram todas as partes do corpo não que eles comiam, tá? Só comiam o quê? Geralmente as coxas, né? Os braços, bíceps e tríceps, coração e o cérebro, tá? A não ser a parte do peito, né? A parte do peitoral também que tem muito músculo, a parte do abdômen também que tem músculo também, tá? Então não era todas as partes não, tá? Tipo pé, dedo, orelha, né? Enfim, e algumas outras partes, as partes genitais, eles não comiam não, certo? Bom, mas tem um detalhe, gente. Os índios caetés, eles só comiam essas partes de pessoas que eles consideravam pessoas importantes. Tipo, imagina que eles lutaram contra outra tribo e lá eles mataram um grande guerreiro. Então eles iam se alimentar desse guerreiro. Eles mataram um sábio, o xamã. Então eles iam se alimentar do xamã, do cérebro do xamã e do coração do xamã. Certo? Qual foi o problema? Se o bispo Sardinha tivesse ficado quieto, provavelmente ele não seria comido, mas ele começou a falar, né, mostrar ali, e tipo, mesmo que você não entenda a língua de alguém, mas você percebe quando alguém é o líder de algo, entende? Então os índios, né, o Sardinha começou a dar discurso, a tentar pregar para eles, e foi uma onda. E qual foi o resultado? Né? Os índios perceberam que ele era o líder. Né? Ele e alguns outros que estavam ali à frente, brigando, discutindo, tentando falar alguma coisa. Resultado, fizeram um banquete, meu irmão. Comeram o bispo Sardinha. Né? Como eu falei para vocês ontem. Ironia do destino, né? O cara tá diferente, viu? Né, gente? Então, assim, como eu falei para vocês, ironia do destino, né? O cara tem o nome de Sardinha e ser comido vivo, né? Vivo não, né? Ele foi feito um banquete, né? Um churrasquinho, né? Um churrasquinho de padre, né? Aí, e comeram ele. E só 3 sobreviveram. Ô, Iago, cara, para de mandar isso, velho. Isso é bobo, isso aí, viu? Isso é bobo, cara. Idiota. Eu não tô falando nada em duplo sentido aqui. Deixando bem claro isso, né? Eu tô falando no sentido de comer e de se alimentar. Tá? Não tô falando nada em duplo sentido. Ignora. Enfim, então, gente, basicamente é isso. Tá, pessoal? Basicamente é isso. Então, o Bispo Sardinha foi comido vivo lá, né, pelos camaradas, ele e alguns outros, e só 3 sobreviveram. Tá? Não sei, agora, assim, não se tem muitos relatos de como eles conseguiram fugir, mas eles conseguiram fugir, os outros 3. Inclusive, entre eles foi um bispo também, um dos bispos conseguiu fugir, e foi justamente por isso que a gente conhece essa história, né? Eles relataram essa história depois. Tá? Ô, professor, e, cara, oi. Esses 3 conseguiram fugir, eram os que estavam quietinhos ali, filho, pensando, eita, isso vai dar muito merda, provavelmente eu vou cair fora daqui. Muito provavelmente sim, né? Então, assim, gente, agora imagina só uma coisa interessante. Se se os portugueses já estavam matando os índios sem motivo, e agora? Com esse motivo, né? Por isso que surgiu aquela ideia de que índio é mau, de que índio é perverso, de que não sei o quê. E, tipo, os índios, beleza, eles não estavam comendo as pessoas, né, que estavam se alimentando das pessoas, mas não era por maldade. Era tradicional, cara, fazia parte da cultura deles. Eles não faziam isso, tipo, tá lá sem alimento, vou ali matar uma pessoa para assar ela. Isso não existia, cara. Era só em épocas de rituais.
e eles só comiam assim, o corpo de guerreiros, né, de pessoas importantes para eles. Beleza? Ah, culpa foi do Sardinha. Ele foi se dar uma de padre mandão lá, querendo pegar. Aí se deu mal. Foi dar uma de manda-chuva, né? Foi dar uma de manda-chuva e aí foi o problema, né, cara? É zoado demais. Enfim, então nós chegamos aqui, né, nesse ponto, governo geral, tá? Pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? Preste atenção nisso aqui primeiro. Ó, o primeiro objetivo, tá? O primeiro grande objetivo, você pode ver aqui já no primeiro ponto que eu coloquei, o objetivo era o quê, gente? Ó, era a centralização do poder. Era centralizar o poder. Ou seja, professor, por quê? Mas o poder não era centralizado, não? Gente, quando eu falo centralizar o poder, é colocar o poder na mão de uma pessoa só, tá? Tipo, no centro, tá? Centralização vem de centro. Poder, no caso, é o poder de mando, tá? Então, centro é o quê? É o meio de algo. Deu para entender, gente, aqui? Ou o ponto mais alto de algo, certo? Então, o objetivo era centralizar o poder na mão de uma pessoa só. Por quê? Ó, se eu voltar aqui alguns slides para vocês perceberem, gente, ó, assim que a gente começou a estudar sobre capitanias, olha só, assim que a gente começou a estudar sobre capitanias, olha o que é que diz aqui, pessoal. Poder descentralizado. Tá vendo aqui, ó? Então, as capitanias, como eu falei para vocês, pessoal, eram 15 capitanias com 12 capitão donatário. Então, eram 12 pessoas mandando. Deu para sacar, pessoal, agora o que eu quis falar? Então, se tem 12 pessoas com o mesmo poder nas mãos, um não vai querer obedecer a outro. Quer dizer, não, eu sou igual a você, eu tenho o mesmo poder que você. Certo? Então, como eu falei para vocês, ó, aqui nesse slide aqui, ó, um dos motivos da queda, olha, ó, já ficou grifado no canto certo já. Problemas de comunicação, né, isolamento das capitanias e desavença entre elas. Certo, pessoal? Vocês entenderam, gente, isso aqui? Isso aqui é importante, tá? Vocês entenderam bem, né? Então, nas capitanias hereditárias, o poder era descentralizado. Então, o poder estava na mão de várias pessoas. Tá? Descentralizado, fora do centro. Certo? Então, tinha 12 pessoas com poder nas mãos. E por isso que esse foi o primeiro grande objetivo, tá? Esse foi o primeiro grande objetivo do governo geral. Foi centralizar o poder. Tá? A capital na época era Salvador, ainda, tá? Então, nessa época, a capital ainda era Salvador, certo? Então, vamos lá. Vamos para a primeira característica aqui. Então, Tomé de Souza, né? Fundação de Salvador. Então, foi esse rapazito aqui, esse boy de luxo aqui, que fundou, né, a cidade de Salvador, né? Então, era outra vila bem importante aí, tá? Então, olha só, criação do primeiro bispado brasileiro. Olha ele aí, pessoal. Dom Pedro Fernandes Sardinha. Né? Obviamente, antes de ele morrer, né? Então, como eu falei para vocês, eles eram um cara muito focado em lutar para que as pessoas parassem de fumar, de beber, de ter relação sexual com índios, né? E tudo Mereceu, mais. ele tem cara de exibido. Não tem cara de exibido, não tem cara que vai matar o síndico. Não, calma aí, Paulinha, você está confundindo. Esse rapazito aqui, ele não é o Sardinha, não. Esse rapazito aqui é o Tomé de Souza. Ah, tá. É o Tomé de Souza. Pensei que era o Sardinha, porque eu vi o Sardinha, não sei o que, eu só lembrei. Não, mas aqui é só para explicar, gente, que foi criado o primeiro bispado, tá? Vocês sabem muito bem, né, que na Igreja Católica existe uma hierarquia, né? A Igreja Católica existe uma hierarquia, né? Padre é o que está lá embaixo, que são os padres locais, né? Depois vem os padres regionais, depois vem os bispos, arcebispos, né? Depois vem os altos cardeais, e lá em cima, no topo, está o Papa, certo? Que é um só. Tá? Então, existe uma hierarquia, né? uma escala de poder. Beleza? Então, aqui no Brasil, não existia bispado. Ou seja, não existia bispos. O Sardinha foi o primeiro bispo. Oi. Olha o nome aí do bispo Sardinha aí incompleto. Dom Pedro Fernandes Sardinha. Esse Dom é um título de nobreza. Tá? Esse Dom aqui não é o nome dele, não. Tá? Então, o nome dele aqui é esse aqui. Tá? Pedro Fernandes Sardinha. Tá? O nome dele é esse. Esse Dom é um título de nobreza. Tá? É tipo conde, duque, barão, certo? É um título de nobreza. Bom, gente, então aqui, o início da pecuária e do incentivo à lavoura de cana-de-açúcar, então foi o comecinho da cana-de-açúcar, vinda dos jesuítas, estão lembrados lá da Reforma Protestante, lá da Contra-Reforma Católica, na verdade, né, que é quando
a Igreja Católica perde muitos fiéis, né? A gente já comentou sobre isso. Ele, uma das medidas da Contra-Reforma foi criar a Companhia de Jesus, né? Que eram os jesuítas. Tá? Então, foi quando começou a chegar os jesuítas aqui no Brasil também. Tá? Nessa época daqui. Vamos lá. Então, tá aí a figura de um jesuíta, né? Ele catequizando, né? Um índio, ele pregando para um índio, certo? Então, isso aí é um desenho que mostra muito bem, né? Isso aí, lembrando que isso aí não é o Sardinha, tá? Isso aí é só uma representação de algum jesuíta, tá? Ele fazendo a sua pregação. Bom, então, segundo, aqui, então, primeiro aquele foi o Martim Afonso de Souza, né? O primeiro foi esse aqui, ó. O Tomé de Souza, aliás, perdão, Tomé de Souza. O segundo foi o Duarte da Costa, tá? O segundo camarada. Tá, vamos passando aqui. Aqui é só para mostrar para vocês quem foram os governantes, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui tem alguma coisa. Tá, foi nessa época aqui que o Sardinha morreu. Olha aqui, ó. Dom Pedro Fernandes, né? Sardinha morreu. Foi nessa época que nós tivemos outra invasão francesa, só que agora no Rio de Janeiro. Tá? Lembrando que a primeira invasão foi lá na região de Salvador, né? Por ali na região do Nordeste. Tá? Fundação do Colégio de São Paulo. Então foi criado o primeiro colégio católico lá em São Paulo, né? Que era São Vicente na época. Isso aqui não precisa se preocupar não, viu, gente? Terceiro governante foi o Mendes Sá. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais importante. Tá, desenvolvimento da catequese, no caso, combate aos indígenas que se revoltavam. Tá? Começou-se agora com força a venda e importação de escravos. Tá? Porque, gente, olha só, uma das coisas que a Igreja Católica fazia, que ela fez na época, foi o seguinte: ela dizia que o índio tinha alma. Era um selvagem, mas ainda tinha alma. Certo? Então, eles começaram a catequizar os índios, tá? Desenvolvimento da catequese, criar escolas católicas, tá? Para ensinar a religião católica para os índios, certo? Aí batizava eles com outro nome, meio que assim, forçava eles a esquecer a própria cultura, né? E começar a ter a cultura católica e tudo mais, certo? Por que eu estou falando isso, pessoal? A Igreja Católica dizia na época que os negros não tinham alma. Então era tipo um ser grotesco, animal, e que não tinha alma. Então eles nem se preocupavam em catequizar os negros, tá? Os africanos, certo? Então para eles era um bando de selvagens grotescos, animalescos, tá? Então eram seres sem alma. Por isso que a Igreja Católica apoiava e incentivava a escravidão, certo? Ela incentivava a escravidão, porque ela dizia, o negro não tem alma, então é permitido escravizá-los, tá? Porque eles é apenas um animal, apenas um bicho, um selvagem, certo? Por isso que você vai observar, por isso que você vai ver, gente, aí que muitos padres, aliás, todos os padres tinham escravos, tá? Um bom exemplo disso aí, gente, é o próprio Zumbi dos Palmares. Para quem não conhece a história do Zumbi dos Palmares, o Zumbi dos Palmares, ele foi criado, né? Ele nasceu como escravo, obviamente, mas ele foi criado como escravo de um padre. Entende? Ele foi criado como escravo de um padre, certo? Então, assim, era muito comum os padres terem escravos, punir os escravos, né, com açoite, com surras, tá? Mandar executar alguns escravos. Tá? Era muito comum os padres católicos fazerem isso, certo? Bom, gente, alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. E aí? Não. Tudo certinho? Tudo beleza? Bom, deixa a gente, pessoal, aqui, uma das partes, acho que o slide mais importante, quem quiser tirar print, pode tirar print dessa tela aqui, certo? É um slide bem importante para a gente, tá? Então, pode tirar print da tela aí. Então, vamos lá. As câmaras municipais. Gente, foi nessa época que começou a se estruturar o Brasil como ele é hoje, tá? No caso, criando, entre aspas, municípios, tá? A palavra Estado não existia na época ainda, se falava província, tá? Então, foi quando começou a se formar ali, assim, meio que um projeto das primeiras províncias, tá? Começou a se formar as primeiras vilas, né? Então aqui, ó, fundação das primeiras vilas, certo? Esse aqui é o primeiro ponto. Vai ser criada uma estrutura administrativa local, então tipo uma prefeitura, tá? Então cada vila, né? Cada província, né? Ali, ela já vai ter uma prefeitura local, tá? Como vocês sabem muito bem, né? Que hoje em dia todo município tem prefeitura, né? Que é aquele órgão que é responsável por cuidar das coisas daquele local,
certo? Então, compostas por um chamado juiz-presidente, certo? Então, você pode ver aqui, e 4 oficiais, tá? Então, essa administração local, viu, gente? O que eu quero falar para vocês é isso, tá? Essa administração local, tá? Que a gente está dizendo aqui, ó, ela é formada justamente por um juiz-presidente, tá? Que era o líder, né? Tipo um juiz mesmo. Só que, na verdade, ele era um juiz e prefeito, vamos dizer assim, tá? E 4 oficiais. Galera, eu quero destacar um nomezinho para vocês aqui agora, tá? Prestem atenção. Isso aqui é outra palavra-chave. Quem estiver anotando aí as palavrinhas-chave, anote essa daqui. Cadê? Só um segundinho. Aqui. Vamos lá. Anota essa palavrinha-chave aqui, pessoal. Homens bons. Tá? Cara, o Brasil ele vai criar essa ideia de homens bons. Tá? Participação dos homens bons. Aí fica a pergunta, quem são esses homens bons? Primeiro, eu queria que vocês falassem aí, vocês acham, quem que vocês acham que são os homens bons? Podem falar, não fiquem com medo de errar não, tá? Quem vocês acham que são esses homens bons? O que é que eles fazem? Para ser considerados como homens bons? E aí? Padres. Pessoas brancas. Primeiro ponto. Ricas, pessoas brancas e ricas. Segundo ponto. Gente, primeiro, homens bons, esse conceito, esse termo homens bons, é só um termo genérico, tá? É só um termo utilizado na época, porque foi costume na época chamar de homens bons. Porque de bom eles não tinham nada, certo? Para quem estiver escrevendo aí, né, nas palavras-chave aí, escreva homens bons, e aí você pode complementar, você pode abrir parênteses, tá? Aí, ou coloca 2 pontos e escreve, gente. Quem eram os homens bons? Vamos lá, eu vou até escrever no chat aqui para vocês. Preste atenção. Homens bons, pessoal, resumidamente, eram o quê? Eram homens, obviamente, é gênero homem mesmo, tá? Porque poderia ser confundido com humanidade, né? Mas não, eram homens mesmo, tá? Gênero masculino. Homem, branco, maior de 18 anos, e rico, tá? Aí você pode colocar 2 ponto e vírgula e coloca assim, ó. Políticos. Pronto. Vocês podem escrever do jeito que eu mandei aí no chat para vocês, pessoal. Alguém está surpreso? Né? Homens, branco, maior de 18 anos e rico. Ou seja, esses eram os políticos. Parece hoje, né, pessoal? Parece que alguma coisa não mudou muito, né? Sei lá, né? Assim, nós temos a inclusão de alguns homens negros aí, né? Mas as outras características parecem iguais para mim, né? Apesar de ter alguma inclusão de mais algumas mulheres, né? Aí também, mas enfim. Viu, gente? Então, vocês podem escrever, né? Ao lado de homens bons, né? Que é a palavra-chave. Você pode abrir parênteses e colocar isso que eu escrevi para vocês, tá? Então, homens bons, você não tire isso da sua cabeça, tá? Homens, branco, maior de 18 e rico. Ponto. Esses eram os políticos da época, tá? Então, pessoal, essa galerinha aí que eu falei para vocês era quem mandava no Brasil. Tá? Era quem mandava no Brasil. Por isso que, olha aqui, gente. Olha o ponto aqui, ó. Possuíam propriedades e rendas. Então, meu amigo, só era considerado como um homem bom se encaixasse nessas características. Homem, branco, maior de 18 e rico. Né? Ou seja, quando fala rico... Tem que ser bonito. Como é que é, Raíssa? Se encaixasse assim, colocasse bonito também. O povo de antigamente é feio, hein? Só faltava isso, né? Só faltava isso para completar o absurdo, né? Mas, enfim, então, o rico na época era quem tinha muitas propriedades de terra, quem tinha muita renda, né? Quem tinha escravos, quem tinha grandes propriedades ali para cultivar diversos produtos, ou um só. Beleza? Bom, podem tirar print dessa tela do jeito que ela está aí, tá? Assim, tá bem resumido para vocês, está bem destacado os principais pontos, tá? Quem quiser tirar print aí, pode tirar. Se vocês tiverem algum grupo só de vocês, se é aquele lá da escola, tá? Mas se tiver algum só de vocês, podem mandar também, tá? Lá no grupo de vocês. Beleza? Tinha. Avançar. A gente tinha. Tinha, né? Então Mas tá bom, tem problema não, então. É porque a gente só Bom, sabe gente, brigar e os meninos só sabem mandar figurinha. pois é, né? Ainda Trágico. tem. E olha, bom, pessoal, então, nele, professor. ô, meus amores, então nós vamos entrar a partir desse ponto aqui na próxima aula, da semana que vem, vamos entrar definitivamente no segundo grande ciclo econômico brasileiro,
tá? Essa parte aqui do assunto eu acho bem legal também, apesar eu gosto da história do Brasil toda, na verdade, né? É zoado, mas eu acho interessante. Então nós vamos entrar, lembra lá que a gente falou dos 4 ciclos, saímos do primeiro ciclo agora, né? O ciclo do pau-brasil, e na próxima aula eu vou explicar por que o ciclo do pau-brasil não continuou, tá? Na próxima aula eu vou explicar para vocês por que o pau-brasil não continuou, tá? Porque assim, gente, se a gente for pensar pela lógica, só pela lógica pura, a gente poderia pensar assim, o pau-brasil está dando muito dinheiro, né? Por causa da tinta vermelha e por causa da madeira, né, que era bom para fazer móveis, navios e tudo mais, por que não continuou para sempre usando o pau-brasil? Né? Tem um motivo por trás, tá? Então eu vou explicar para vocês esse motivo, por que o pau-brasil não continuou sendo o principal produto e por que agora foi necessário buscar outra coisa que desse dinheiro. Tá? Então nós chegamos aí no segundo grande ciclo econômico brasileiro, que é o ciclo do açúcar. Tá? Então nós vamos estudar aqui na próxima aula o chamado... os engenhos brasileiros, não chega na época dos engenhos, tá? Na época dos escravos, no auge da escravidão, na época da criação da capoeira, tá? Daquela arte marcial capoeira, certo? Enfim, cara, é bem interessante, é um assunto que eu gosto bastante dos engenhos, né? Creio eu, se eu não me engano, eu já tenho um slide bem top para a gente trabalhar esse assunto. Se eu vou procurar, se eu não conseguir encontrar, a gente continua com isso aqui mesmo, também tá bom isso aqui. Certo? Então é isso por hoje, nos encontramos na próxima aula a partir desse ponto.